Bom dia, pessoal. Vamos começar a fazer a correção comentada da atividade. Então, vamos começar aqui com a primeira questão. Então, lembrando que foi sobre a segunda lei da termodinâmica, ou o segundo princípio da termodinâmica. Então, o que fala aqui na primeira questão? O princípio da termodinâmica pode ser anunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte quente e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que... Então, ele definiu aqui o que é uma máquina térmica, né? Ela falou que é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor da fonte quente e convertê-lo em trabalho. Como a gente viu, uma máquina térmica, ela sempre tem que ter uma fonte quente, sempre tem que ter uma fonte fria e sempre vai realizar um trabalho. Então, tem essas três grandezas envolvidas. Então, ele deu a definição e ele quer que a gente conclua essa definição com as seguintes opções aí. Sempre se pode construir uma máquina térmica cujo rendimento é 100%. Então, a gente sabe que, a gente viu na aula aqui, nenhuma máquina tem rendimento de 100%. Porque eu não consigo, não consegue... Tá vendo aqui, ó? O único efeito é retirar calor da fonte quente e convertê-lo em trabalho. Então, nunca vai tirar o calor todo que foi gerado na fonte quente e transformar em trabalho, porque sempre tem uma perda de energia para a fonte fria. Então, se tem perda de energia, nunca vai ter um rendimento de 100%. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Não. Uma máquina térmica tem que ter uma fonte quente, uma fonte fria e para realizar trabalho. Então, não pode ser só uma fonte quente. Calor e trabalho são grandezas homogêneas. O que seria homogêneo? Uma coisa, são grandezas parecidas, mas não são. Por quê? Calor é energia térmica e trabalho é energia mecânica. Então, são grandezas diferentes, elas não se misturam, não são homogêneas. Calor é uma coisa, trabalho é outra coisa. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Opa, aqui ó, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente, correto? E rejeita parte desse calor para a fonte fria, correto? Então, a gente tem que retira calor de uma fonte quente e parte é rejeitada para a fonte fria. Corretíssimo, porque uma parte vira trabalho e a outra parte é rejeitada. Então, essa daqui é a correta. Então, só para a gente concluir a análise, somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0 graus Celsius, seria possível a uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Então, a gente viu que não existe máquina térmica que transforma de forma integralmente calor em trabalho. Isso aqui seria a mesma coisa da opção primeira, o rendimento de 100%. Não consegue converter todo o calor em trabalho. Então, isso aqui está errado. A única certa é a daqui. Então, uma máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria. Sempre há uma rejeição. Próxima questão. Numa transformação de um gás perfeito, o estado final inicial acusa uma mesma energia térmica, a mesma energia interna. Certamente, então olha só, mesma energia interna. Então isso quer dizer o quê? Não houve variação de energia interna. A variação de energia interna é zero. Então, não houve variação de energia interna. Se a energia interna do começo é a mesma energia interna do final, então a variação da energia interna é zero. Porque o que é variação da energia interna? É a energia interna final
menos a energia interna inicial. Se a energia final é igual à energia inicial, então uma menos a outra vai dar zero. Então a gente, com isso aqui, agora a gente consegue responder. Então, certamente a transformação foi cíclica. O que é a transformação cíclica? É uma transformação que ela começa de um jeito, ela evolui e volta para o mesmo jeito. Aqui não falou isso. Aqui falou o quê? Que a energia ela não se alterou. Ela começou de um jeito, ela não evoluiu para lugar nenhum, ela chegou e continuou do mesmo jeito. Então não teve transformação cíclica. A transformação isotérmica. Transformação isométrica. O que é uma transformação isométrica? É onde o volume não muda. O volume não muda. Isométrica. O que falou aqui foi que a energia interna não muda. Ele não falou nada com relação ao volume. Outro, não houve troca de calor entre o gás e o ambiente. Não houve troca de calor entre o gás e o ambiente. Então, quer dizer o quê? O calor do gás se manteve dentro do recipiente sem trocar com o meio ambiente. A questão não falou nada, só falou o seguinte, que é a mesma energia interna. Não falou nada com relação à troca de calor. São iguais as temperaturas do estado inicial e final. O que a gente já sabe? Que a energia interna depende da temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Se a energia externa não mudou, é sinal que a temperatura também não mudou. Então, houve uma mudança aqui, uma transformação no gás, onde a energia interna se manteve constante. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura se manteve constante. Porque energia interna, quando fala em energia interna, a gente está falando em mudança de temperatura. Então, beleza. São iguais as temperaturas no estado inicial e final. Então, essa temperatura inicial e a temperatura final, elas são iguais, porque manteve a mesma energia interna. Mesma energia interna é mesma temperatura, são sinônimos. Então, essa é a opção correta. Não, só para continuar, não houve troca de trabalho entre o gás e o meio. Então, troca de trabalho seria o movimento, né? No caso do êmbolo, se ele aumentou ou diminuiu com relação ao meio externo. Isso a gente não pode falar, porque a única coisa que ele falou que é a mesma energia interna. E a energia interna está relacionada com a temperatura. Se a energia interna não mudou, temperatura também não mudou. Temperaturas iguais no começo e no fim. Próxima questão. Em uma máquina térmica, são fornecidos 3K joules de calor pela fonte quente. Então, eu já sei que a minha fonte quente, o Q1, é 3K. O que é 3K? 3.000 joules. 3K é prefixo de 1000. Então, tem uma fonte quente de 3K joules de calor para início do ciclo e 780 joules passa para a fonte fria. Eu tenho calor de 3.000 joules e Q2, que é a fonte fria, vai receber 780 joules. Qual o trabalho realizado pela máquina se considerarmos que toda energia que não é transformada em calor passa a ser realizado o trabalho? Então, ele quer saber o trabalho. Qual o trabalho dessa fonte, dessa máquina térmica? Então, a gente tem o quê?
pela segunda lei, a gente tem que trabalho é igual a Q1 menos Q2. Trabalho, pela segunda lei também, eu posso fazer o seguinte, que Q1 é igual a trabalho mais Q2. E que Q2 é igual a Q1 menos trabalho. Então, isso aqui são as mesmas, é a mesma lei, só que arrumada de forma diferente. Essa para achar o trabalho, essa para achar o calor da fonte quente e essa para achar o calor da fonte fria. Mas como a gente quer o trabalho, a gente usa a primeira. Então, o trabalho é igual, que a gente pode usar o tal, né? Ou o W para trabalho, tá? O W. Então, aí fica a critério de vocês. Ou uso tal, ou uso trabalho. Eu usando o tal aqui. Então, vou pegar o valor de Q1, 3.000, menos o valor de Q2, 780. Então, o trabalho é o diminuir 3.000 de 780, eu vou ter 2.220 joules. Então, 2.220 joules. Primeira opção. Ok? Então, vamos lá, gente, para outra questão. Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclos entre as temperaturas de 300 K, que é 300 Kelvin, e 500 Kelvin. Em cada ciclo, ela recebe 1.000 calorias da fonte quente. O máximo de trabalho que a máquina pode fornecer por ciclo ao exterior em calorias vale. Então, vamos lá. Dados que eu tenho. Eu tenho a temperatura 2, que é a temperatura menor, 300 Kelvin, que é a temperatura da fonte fria, sempre será menor. Eu tenho T1 igual a 500 Kelvin, e ele gera na fonte quente 1.000 calorias. E aí ele quer saber qual é o trabalho, o máximo de trabalho que ele vai realizar aqui. Então, olha só, para eu achar trabalho, como a gente viu no exercício anterior, trabalho pela primeira lei, pela segunda lei da termodinâmica, eu tenho que pegar Q1 menos Q2. Só que eu não tenho Q2, então fica difícil de eu achar o trabalho por aí. Eu teria que achar o Q2. Mas eu posso fazer por outro meio, já que eu tenho a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, eu posso achar pelo rendimento. Então, o rendimento, vou botar aqui, ó, o rendimento de uma máquina térmica é 1 menos T2 dividido por T1. O rendimento dessa máquina térmica vai ser 1 menos 300 dividido por 500. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos 300 por 500, 0,6. O rendimento vai ser 1 menos 0,6, que é 0,4, ou 40%. Então, esse aí é o rendimento da máquina térmica em questão. Agora, se eu já sei o rendimento, para achar o trabalho, é só fazer o quê? Quanto que ele fornece? 1.000 joules. E quanto que se transforma em trabalho? 40%. Então, eu tenho que o trabalho vai ser 1.000 calorias vezes 40%, no caso 0,4. Trabalho é igual 1.000 vezes 0,4, ou 40% de 1.000, vai ser 400 calorias. A resposta certa, 400. Última questão agora. O esquema a seguir representa troca de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Os valores de T1 e Q2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução dessa questão. Considerando que os dados indicados no esquema
se essa máquina operasse segundo o ciclo de Carnot, a temperatura T1 da fonte quente seria em kelvins igual a... Então, o que eu tenho aqui? Ele tem uma máquina que está operando segundo o ciclo de Carnot. E ele quer descobrir qual é a temperatura T1, que é a temperatura da fonte quente. Então, olha só, ele não tem T1, mas tem o Q1, que é o calor da fonte quente. Tem o trabalho que realizou aqui, ele não tem um Q2, mas tem a temperatura do T2. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que Carnot fala sobre a máquina térmica ideal? Ele fala o seguinte, que o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente é a mesma coisa que a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, daqui eu tenho os dados aqui. Eu tenho o Q1 e tenho o T2. Ele quer descobrir o T1, mas também não tem um Q2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou achar esse Q2. Como que eu acho o Q2? O Q2 é o calor da fonte fria. Pela segunda lei, eu tenho que Q2 é igual a Q1 menos trabalho. Quem é o Q2? Q2 é igual ao valor de Q1, 4.000 joules, menos o trabalho que ele realizou, de 800 joules. Q2 é igual a 4.000 menos 800, 3.200 joules. Então, foi rejeitado 3.200 joules para a fonte fria. Agora é só substituir aqui. Q2 vale 3.200, dividido pelo valor de Q1, que é 4.000, é igual a T2, que a gente tem aqui, 300 Kelvin, dividido por T1. Então, eu tenho aqui uma igualdade entre duas razões, que é uma proporção. Quando eu tenho essa igualdade entre duas razões, o que eu faço? Multiplico cruzado. Mas antes eu posso simplificar aqui, ó. Corto 2 zero em cima, corto 2 zero embaixo. Então, ficou 32 por 40. Então, vai ficar 32 vezes T1, 32T1, e ficou 40 vezes 300. 4 vezes 3, 12. 1 zero aqui com mais 2 aqui, 3 zeros, 12.000. Então, o que eu tenho? T1 é igual a 12.000 dividido por 32. 12.000 dividido por 32. T1 é igual a 375 Kelvin. 375 Kelvin. Então, aí, a gente tem que a opção a ser marcada 375.